Pois é, meu irmão, nessa semana, já no início de fevereiro, é muito interessante que a gente esteja mais conectado ainda e pedindo bênçãos do céu e proteção divina sobre a situação que estamos vivendo atualmente. Você sabe que ao invés de melhorar, está ficando mais difícil. Então, muita fé, muita coragem, muito ânimo. Por isso, vamos iniciar mais um trabalho com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero apresentar leituras para este dia 3, quarta-feira, apesar de celebrar São Brás, mas é uma memória facultativa, entenderam? Mas é interessante também a gente ter um pouquinho de noção a respeito deste santo, né? Porque ele viveu no final do século III e início do século IV. Foi bispo da Turquia, né? A ele é atribuído a salvação de uma criança que estava sufocada com uma espinha de peixe, tá? Na garganta. Esse fato popularizou-se a bênção da garganta com as velas. Por isso que muita gente tem a tradição de acender vela no dia de hoje não, mas tem na celebração de São Brás, geralmente no dia de hoje. É interessante que a pessoa receba aquela bênção de São Brás com a vela cruzada. É muito interessante essa questão. A leitura de hoje que nós vamos refletir, a primeira carta aos Hebreus, capítulo 24, versículo 4 a 7, depois versículo 11 a 15. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Quero só fazer, muitas das vezes nós banalizamos demais a questão do pecado e deixamos ele dominar em nós, ao invés de nós dominá-lo. Ou seja, às vezes nós perdemos o controle e ele termina sendo realmente aquele controlador da gente. Enquanto nós não colocarmos Deus em nossa vida acima de tudo, qualquer coisinha nos afastará dele. Às vezes, as coisas tão banais, a gente termina por elas se distanciar de Deus, tá? Por isso, a leitura diz: é para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Deus não nos trata como escravo, tá? Não, Deus nos trata, porque Deus é Pai, como um Pai de fato. Nós somos filhos adotivos, Ele nos quer bem, mas Ele nos quer na graça. Se você, de fato, abrir o seu coração para acolhê-lo, por exemplo, vivendo esse tempo tão difícil, diremos assim, de pandemia, Deus quer que a sua graça agora prevaleça e permaneça na gente. Mas muitas das vezes o medo, a insegurança, as dúvidas faz com que a gente, ao invés de se firmar realmente em Deus, dizer que vai se tornar um vencedor, vai ter a coragem, a fé o suficiente para vencer, às vezes as pessoas ficam tão inseguras, tão com medo, que terminam se envolvendo mais e mais com essa situação e deixando Deus de lado. Isso é muito difícil. O salmo de hoje é o Salmo 102. Interessante o refrão, a resposta do salmo. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Para aquele que respeita Deus, para aquele que de fato reconhece Deus como seu Pai, em Cristo Jesus como Salvador, é para sempre e de sempre este amor de Deus. É muito bonito isso. Você tem que pensar na sua vida. Se alguma coisa na sua vida não está dando certo, se o rumo que você está dando na sua vida, o significado que você está dando na sua vida está sendo diferente, não está sendo agradável, e muitas das vezes pode até agradar, mas não agrada a Deus, significa dizer que os passos que você está dando não estão sendo conforme a vontade dele e na vontade dele. Por isso, pense e faça de tudo para que realmente este amor de Deus permaneça em sua vida. Mas não deixe Deus de lado, mas vá ao encontro dele sempre, principalmente nesse período que estamos vivendo, meu irmão, minha irmã. É tempo de oração, tá? É tempo de renúncia, é tempo de sacrifício, é tempo de fazer jejum, é tempo de amar, tá? É tempo de prostrar-se diante do Senhor, reconhecendo-o como o único que salva Ele, é Jesus Cristo, e deixar que Ele realmente venha nos dar essa graça da fidelidade, do compromisso, de estar com Ele, perto dEle. Por isso o Evangelho de hoje também nos leva a essa reflexão.
é tirada do São Marcos, do capítulo 6, versículo de 1 a 6. Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que escutavam Jesus, claro, ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Ele não é o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de José, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Poxa, a graça acontecendo, Deus realizando prodígios na vida das pessoas ali, mas fica um monte de dúvidas e perguntas. As pessoas, me parece que não tem uma convicção, não tem uma certeza que ele realmente é o Filho de Deus. Primeiro porque ele é um homem humanizado no meio da humanidade, mas ele é Deus trazendo para nós a oportunidade da vida nova, da salvação, da conversão. Quando ele dizia antes, convertei-vos e creis no Evangelho. Ele está entre nós, ele está no meio de nós, mas vem os questionamentos, sabe? É triste isso. Então, aonde foi que ele começou o ensinamento? Na sinagoga, lugar onde os judeus se reuniam para as suas celebrações. Por isso, eles admiravam e questionavam também. É uma questão muito séria. Era um homem do povo, de mãos calejadas, porém um sábio. Sabia como viver e sabia ensinar como as pessoas viverem também. Ele vivia na graça do Pai, nas mãos do Pai, porque tudo é dele. Mas ele ensinava também àqueles que lhe obedecessem, lhe escutassem e convertessem a viver do Pai pelo Pai. Se ele acolheu toda essa graça, ele quis que ela fosse transmitida a nós, a você, a mim. O que estamos fazendo com a graça de Deus? A igreja hoje está rezando mais, está pedindo perdão mais, está perdoando mais, está acolhendo mais as pessoas num tempo tão difícil que estamos vivendo, que estamos passando. Tá? É preciso refletirmos. Em primeiro lugar, porque era o Filho de Deus encarnado, mas também porque era homem vivido, que observou toda a sabedoria de vida de seu povo, que fez a experiência, caminhou, esteve presente na vida do povo. Irmão, essa transmissão, o que eu falo para vocês aqui é isso que eu quero também que aconteça. Que você, como Jesus, possa viver no meio do povo, fazer a experiência com o povo, caminhar com o povo, deixar-se irradiar pela luz maior que é Jesus, para poder iluminar os outros também com seu testemunho e seu exemplo. Que isso venha a acontecer e a sua alegria seja muito maior e melhor, e a sua fé possa estar sempre maior, para você entender a presença de Cristo em sua vida. Aqui eu já encerro este encontro com vocês, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.